Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como criar migrations e gerar as tabelas no banco de dados das entidades que você configurou no seu código em ASP.NET Core API. Antes de começar, já vai deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. No último vídeo eu deixei um desafio para vocês, que é configurar a entidade livro, que é essa daqui. Ficou bastante simples, é só definir aqui ó, o hasMaxLength. Então aqui ó, tem 50 no livro nome, autor 200, editora 50 e edição 50. É a mesma configuração nas validações aqui diretamente na classe. Então só recapitulando, se vocês forem aqui em infradata, aqui no contexto, nós definimos que ele vai pegar as configurações no assembly do meu projeto. Com isso, ele vai pegar essas configurações que nós criamos aqui em Entities Configurations, que está aqui, ó, Entities Configurations, nós temos de cliente, que é essa daqui, empréstimo, e livro, que foi o desafio. Eu vou deletar o projeto .api. Então eu vou selecionar ele aqui, botão direito, remover. Então aqui eu vou confirmar, ok, e pronto, removi o projeto API. Então, aproveitando que eu deletei um projeto, eu vou deletar esse outro aqui que eu usei no outro vídeo, que se chama Gera Classes. Eu também não vou precisar desse projeto, então eu vou removê-lo. Então agora, como eu deletei esses dois projetos, eu vou criar novamente o projeto API do zero. Botão direito, adicionar, novo projeto. Então aqui eu vou criar um novo projeto API Web do ASP.NET Core. Vou nomear aqui, ó, empréstimo livro novo API. E aqui eu vou colocar a mesma versão do .NET dos outros projetos que eu tenho aqui na minha solução. Que no caso eu estou usando o .NET 5. O meu está em .NET 5 porque quando eu iniciei a série de vídeos sobre ASP.NET Core API, ela estava na versão 5. Eu vou deixar assim mesmo. Vamos criar. Aqui ele fala que já existe, por mais que eu tenha deletado. Então o que nós podemos fazer é, vamos clicar aqui em OK. Bom, vocês vão acessar diretamente a pasta do seu projeto e deletar a pasta empréstimo livro novo.api. Bom, já excluí e agora é só voltar lá para o projeto. Bom, agora sim, vamos tentar criar. Pronto, pessoal, já criamos aqui a nossa API, projeto API, novamente, só que agora do zero. Até para ficar mais fácil, pessoal, para você deletar e criar novamente, porque nós estamos seguindo agora a arquitetura limpa. Então agora a primeira coisa, definir como projeto de inicialização. Vamos clicar aqui, ó, definir como projeto de inicialização, pronto. Pessoal, agora o que eu percebi é que o projeto API de antes que eu tinha controller de cliente dos vídeos anteriores. Então, infelizmente, eu acabei deletando permanentemente o projeto. Mas não tem problema, foi só uma controller. Eu vou refazer ela novamente, não tem problema. É bom que até fixa aí o conteúdo. E também a gente vai fazer as outras controllers também. Mas o que nós precisamos fazer aqui é definir a string de conexão. Então aqui ó, em appsettings.json, nós teremos que configurar a nossa string de conexão. Então logo abaixo aqui, ó, depois dessa vírgula, vamos criar aqui a connection strings. E aqui você cria um nome para identificar a sua string de conexão. No meu caso aqui eu vou colocar default connection. Se você está trabalhando em dois ambientes, por exemplo, homologação e produção, é bom você especificar por aqui, ó. No meu caso, eu só vou criar uma, que é o default connection, e aqui eu passo a string de conexão. Se você estiver trabalhando em dois ambientes, você pode ficar alternando aqui, ó, comentando um e tirando o comentário do outro, né? Você faz duas vezes dessa forma aqui, só que com nomes diferentes. No meu caso, eu só vou usar uma string de conexão. E um site que eu gosto muito para ver a string de conexão, o modelo, é o connectionsstrings.com. Então eu já entrei aqui ó, no SQL Server e logo aqui abaixo eu tenho esse modelo aqui ó, de string de conexão. É só copiar e colar. Então aqui é o servidor. Aqui no servidor, no caso, é o ./SQL Express, no meu caso, que estou utilizando no localhost. Então, o que é importante quando ele tiver uma barra invertida, é bom você colocar duas barras para ele entender uma barra. Então, aqui em database você coloca o nome do seu banco de dados. No meu caso, eu ainda não criei um banco. Já tinha anteriormente, só que como nós estamos fazendo por migration agora,
eu vou criar um novo banco de dados para ele gerar as minhas tabelas. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito em banco de dados, novo banco de dados, e aqui eu vou colocar o nome. Então, eu vou chamar de empréstimo livros exemplo. Bom, criei, tá aqui, zerado, e aqui eu coloco o nome exatamente do jeito que eu defini lá. O user ID eu vou deixar o SA mesmo, e o password eu coloco aqui a minha password. E pronto, já está configurada a string de conexão. Pessoal, um negócio muito importante também é botão direito, adicionar referência de projeto. Então aqui nós iremos colocar a referência do ponto .yoc. Depois que você já configurou aqui a string de conexão, vamos configurar agora o arquivo de injeção de dependência, para a gente configurar a referência para a nossa conexão com o banco de dados. Como o nosso projeto de API faz referência para o infra.yoc, eu vou criar aqui um novo arquivo, adicionar nova classe. Eu vou chamar essa classe de Dependency Injection. Vou tornar ela como public e eu vou definir como estático. Então, nessa classe eu vou concentrar todos os serviços que eu vou utilizar aqui na minha API. E esse serviço se localiza aqui em startup.cs. Depois eu vou fazer uma referência àquela classe aqui no meu Configure Service. Se você tiver a versão mais recente do .NET, o .NET 7, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, vocês, ao invés de vocês irem aqui em Startup, vocês vão vir aqui em Program. Até porque não existe mais o arquivo Startup. E vocês vão localizar pelos seus serviços. Mas por enquanto vamos focar aqui na configuração da classe. Então eu vou criar aqui um método public static iService collection. Então eu vou usar esse daqui do dependency injection, microsoft.extensions.dependency injection. Eu vou nomear de edge infrastructure. E aqui eu passo o iService collection passando o serviço. E eu também vou passar aqui o iConfiguration. Eu vou chamar de configuration, porque nós teremos que buscar informações do app settings que nós configuramos a string de conexão. Então aqui eu vou utilizar o services.add.dbContext. Aqui eu passo o meu contexto, application dbContext. E aqui eu vou configurar algumas opções. Aqui em options, use SQL Server. E aqui que vai entrar a nossa string de conexão. Então, nossa string de conexão, eu vou utilizar o configuration para buscar lá do app settings, configuration, get connection string. E aqui eu passo a string, exatamente o nome da minha string de conexão, default connection. Como segundo parâmetro, eu vou informar onde estão as minhas migrations. Ponto. Definir aqui, ó, migration assembly. E aqui onde estão as minhas migrations? No mesmo assembly. Vou colocar aqui, ó, type of do application dbContext, que ele está no mesmo projeto, ó. Infradata. Eu tenho aqui o application dbContext. E no mesmo projeto eu tenho aqui as minhas migrations, ó, a minha pasta de migration. Ponto assembly. E aqui eu vou pegar, aqui tem que ser o assembly full name. E pronto, pessoal. Aqui ele está reclamando porque eu tenho que retornar o serviço. Return service. Pronto, está configurado. Agora eu vou usar o dependency injection lá no meu startup.cs da minha API. Então aqui no final eu vou utilizar aqui, ó, services.add. Bom, pessoal, aqui ele não reconheceu, ó, infrastructure. Vamos ver o que a gente fez de errado aqui. Aqui, ó, faltou o this. Faltou aqui o this, porque esse this eu estou referenciando ao próprio iService Collection. Vamos ver se agora vai. Agora sim, ó. Vou importar aqui, ó, empréstimo livros novo infra.yoc. Agora sim. Bom, então aqui ele espera o configuration, né, que nós passamos como parâmetro. Então nós temos que pegar essas configurações, que no caso aqui é o próprio configuration. Bom, depois de configurado a string de conexão e referenciado a injeção de dependência aqui no startup, vamos configurar agora as migrations.
Vamos vir aqui em ferramentas, gerenciador de pacotes do NuGet e aqui, ó, console do gerenciador de pacotes. Então aqui eu vou executar o comando add migration. E aqui eu vou colocar o nome de initial migration. Lembrando que você tem que selecionar o projeto infradata aqui, que é onde vai gerar as migrations. Vamos executar o comando. Se você se deparar com esse erro falando que não tem a referência do Entity Framework Core.design, você pode clicar aqui no projeto infradata para abrir essa tela aqui. E aqui abaixo, depois de design.design, em Private Assets, ao invés de você deixar all, você coloca none. Então agora você executa novamente. Bom, pessoal, vocês podem ver aqui que ele deu um erro. Então, quando ele não especifica direito o que é o erro, você pode executar o mesmo comando e com o parâmetro -verbose. E aqui ele vai dar os detalhes dos erros que aconteceram. No meu caso aqui, ele estava reclamando do construtor do meu application.db.context, que realmente ele não conseguiu acessar porque está protegido, protected. Eu tenho que deixar como public. Então agora sim, vamos executar novamente. Add migration, initial migration. Pronto, pessoal, ele já conseguiu, já gerou aqui o meu arquivo de migração. E aqui você tem todas as informações do que ele vai fazer lá no seu banco de dados. Por exemplo, aqui, ó, na primeira linha, na linha 10 do meu método up, que é o que ele vai subir no banco de dados, ele vai fazer aqui um create table. O nome vai ser cliente, então o nome da minha tabela vai ser cliente. Ele vai ter essas colunas aqui. Então as colunas, ó, CPF, nome, endereço, cidade, todas aquelas colunas que a gente definiu. Então esse arquivo aqui é importante para você conferir se gerou tudo corretamente. Se você conferiu e está tudo certo, e aí você atualiza o seu banco de dados para ele gerar as tabelas. No meu caso aqui ele está certo, não tem nada de errado, né? Perceba que ele até criou aqui, ó, os relacionamentos, os index, né? Ó, primary key, foreign key. Beleza, está tudo certo. O que eu vou fazer agora é subir essa migration. Só uma observação que ele cria também um outro método chamado down, que é para você reverter, que é o inverso do up, que no caso aqui, ó, ele vai deletar a tabela empréstimo, cliente e livro. Eu vou executar o comando update database. Perceba aqui, ó, antes de executar, que o meu banco ele está vazio, não tem nenhuma tabela. Então vamos executar. Pronto, ele já executou, done. Vamos voltar aqui no banco, botão direito, atualizar. E olha só, ele criou 4 tabelas. Cliente, empréstimo, livro. Ele cria aqui uma tabela para próprio controle, que é o EF Migration Story, que é o histórico das migrations. Então o que eu vou fazer aqui é gerar um diagrama para ver se ele fez corretamente os relacionamentos que a gente define lá no código. Então eu vou clicar aqui, ó, diagrama de banco de dados, novo diagrama de banco de dados. E eu vou selecionar somente as 3 tabelas. Fechar. E está aqui, ó, as 3 tabelas relacionadas. Eu vou selecionar todas elas, botão direito, exibição de tabela, eu vou deixar padrão. E olha só, todas aquelas configurações que nós definimos lá no código, ele definiu aqui pra gente. Olha só, ele definiu aqui, ó, o nvarchar. Ele colocou o limite, ó, 50 caracteres, 200, 11. E lembrando, se você não definiu nada lá no código, ele vai definir como max. E está certinho, pessoal. Essa daqui é a tabela intermediária, que é dos empréstimos. Está tudo certo. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de como você pode configurar e executar as migrations e, após isso, gerar as tabelas no banco de dados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. No próximo vídeo eu vou continuar criando as controllers. Peço desculpas que eu acabei deletando o projeto inteiro de API e tinha lá uma controller chamado cliente controller. Mas não tem problema, foi só uma controller só. No próximo vídeo eu já vou começar a criar todas as controllers para a gente já testar
a nossa API. Então vou ficando por aqui. Falou, até o próximo vídeo.